Bom, gente, agora com vocês têm o terceiro e quarto ano da tarde, que vão falar das aventuras de Pedro Malazarte, que é uma série que fez bastante sucesso aqui na televisão brasileira. Espero que gostem. Silêncio, por favor. Bom dia, somos alunos do terceiro ano e na apresentação de hoje vamos homenagear um personagem da cultura brasileira, Pedro Malazarte. Meu caro, antes vamos falar um pouquinho sobre ele, não é? Um personagem cheio das artimanhas. Simbora! Pedro Malazarte é um personagem tradicional de Portugal, Península Ibérica. E posteriormente também se tornou muito popular no Brasil, a ponto de ser parte do folclore brasileiro. Era um exemplo da esperteza e da inteligência e da criatividade. É um sujeito astuto e invencível, mas que também é cínico, não tem remorsos ao usar mentiras para atingir seus objetivos. Pedro Malazarte é um herói picaresco, ou seja, é um anti-herói. Sua figura simples de caipira esconde um homem conhecedor da natureza humana. Ele sempre consegue enganar as pessoas, pois percebe o quanto estas agem com má fé. Ei, tombos enganadem, agora vocês irão conhecer como Pedro Malazarte conseguia atingir seus objetivos através de suas artimanhas na obra Sopa de Pedra. A história de hoje é a Sopa de Pedras. Pedro Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome, não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega alguém pro almoço, ela conta os grãos de feijão pra pôr no prato. Verdade, ó, quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente, afirmava outro. Eita, velha pão duro, comentava um terceiro. Dali não sai nada, ela não dá nem bom dia. O Pedro Malazarte só ali, ouvindo e matutando. Daí a pouco entrou na conversa. Querem apostar que pra mim essa velha vai dar uma porção de coisa e tudo de boa vontade? Tu é doido, disseram todos. Aquela velha avarenta não dá nem risada. Pois aposto que pra mim ela vai dar, insistiu Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto na certeza de ganhar, mas o Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, armou a trouxa e se mandou para casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta, o Malazarte não tinha preguiça. O Pedro foi chegando, foi se arranchando ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser notado e quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima cheia de água e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando a água, a velha lá da casa só espiando e a panela fumegando. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. O Pedro pensou, é hoje. Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou ali, atiçando o fogo para ferver a água mais depressa. A velha não se conteve. Oi moço, tá cozinhando pedra?
Ora, pois sim, senhora, dona, respondeu o Pedro. Vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço. Onde é que já se viu isso? Pois garanto pra senhora que é uma sopa pra lá de boa. Demora muito pra cozinhar? Perguntou a velha ainda duvidando. Demora um bocado. E dá pra comer, é? Claro, dona. Então eu ia perder tempo cozinhando à toa? A velha olhava as pedras, olhava pro Pedro e ele atiçando o fogo e a panela fervendo. A velha meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu o Malazarte, mas fica mais gostosa se a gente puser assim um temperinho. Por isso não, disse a velha, eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal e alho. Tomate, a senhora não tem? Perguntou Pedro. A velha foi buscar e voltou com 3 tomates bem maduros. Pedro botou tudo dentro da panela, juntou com as pedras e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse assim uma cenoura, uma berinjela, aí ia ficar bom demais. Pois eu tenho lá em casa, disse a velha e foi buscar, toda animada. Cenoura, berinjela e tudo mais na panela, lenha no fogo, a velha ficou sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou: ô moço, não precisa pôr mais nada? Até que ficava mais suculenta se a gente botasse umas batatas e um pouquinho de macarrão. A velha já estava salivando de vontade de tomar aquela sopa, por isso foi buscar mais esses ingredientes. Depois perguntou: quando ficar pronto eu posso provar um pouco? Claro, dona, respondeu Malazarte. O macarrão cozinhou depressa, daí a pouco a velha já estava com água na boca. Essa sopa tá cheirando gostosa, mas será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, Pedro perguntou: a senhora não teria assim um pouquinho de couve não, né? Ia ficar tão bom. E lá se foi a velha buscar a couve, ainda trouxe a couve picadinha. A sopa ficou pronta. Malazarte então pediu 2 pratos e 2 colheres. A velha trouxe. O Pedro encheu os pratos, deu um para ela, separou as pedras e jogou as pedras no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doida? Eu lá tenho dente de ferro para comer pedra, dona, respondeu Malazarte. E foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta que ele tinha ganho. Pessoal, agora posar para tirar uma foto. Vem aqui na frente.